Quando eu cheguei na cidade de São Paulo, na primeira vez que eu me reuni com as pessoas com quem nós decidiríamos então iniciar o processo de começar a Igreja Batista Ponte São Paulo no dia 7 de dezembro de 2017, eu mencionei para as pessoas que São Paulo era um lugar desafiador para mim. Uma das convicções que eu tinha de que Deus tinha me chamado para cá era o fato de que eu entendia que essa não era uma cidade que eu escolheria para morar. E tendo passado por esse ano, do ano passado inteiro vindo para cá e agora morando na cidade de São Paulo, eu posso dizer para vocês que a cidade de São Paulo conquistou nosso coração. Aliás, nós gostamos tanto de São Paulo, nossa família gostou tanto dessa cidade que a gente tirou férias em São Paulo esse ano. A gente descobriu que era tão legal passear aqui, que tinha tanta coisa para fazer aqui, que a gente decidiu mandar as crianças para os avós visitarem, os familiares nós os levamos e aproveitamos a cidade. Nós fomos conhecer o que essa cidade tinha para oferecer. E tem muita cidade. São Paulo é uma mega cidade. São 12 milhões de habitantes, de acordo com os dados da Secretaria da Prefeitura de São Paulo. É o primeiro lugar em destaque no BRICS quando você olha para a possibilidade potencial de desenvolvimento para empreendedorismo. É a cidade de São Paulo. São Paulo é a marca mais valiosa de cidade no país. Está entre as 20 melhores cidades do mundo para você iniciar um negócio. Então, se por um acaso você gostaria de iniciar um negócio vendendo brigadeiro, vendendo torta, se você quer abrir uma loja, aqui você está no melhor lugar que você tem. Tem a quarta melhor vida noturna do mundo. Eu não sei o que essa informação está fazendo numa pregação. Não é a melhor coisa para se dizer no culto, mas se a gente fosse baladeiro, por exemplo, isso daria certo. E é a primeira cidade em influência global na América Latina. Do hemisfério sul, a maior cidade do planeta. A cidade de São Paulo é fantástica. Nós temos muitas coisas. Aqui é um centro turístico impressionante. Eu não sabia disso. Mas a cidade de São Paulo figura no 5º lugar de melhores lugares para se visitar e se fazer turismo no Brasil. Se você entrar em diferentes sites, você vai encontrar essa informação. Nós recebemos 14,9 milhões de turistas por ano. Grande parte desse turismo é internacional. Na cidade de São Paulo você encontra mais de 320 hotéis, mais de 44 mil quartos, mais de 341 cinemas, 138 teatros, tem mais de 150 bibliotecas, mais de 158 museus, mais de 333 centros de esportes e 109 parques. Se você quiser tirar férias em São Paulo e visitar um parque, todo dia você vai precisar de vários meses para conseguir visitar todos eles. Nós conhecemos os grandes, como diz a Melissa, o Liva Lobos, que tem... Então, e tem o Vilapuera também, que são os grandes conhecidos, talvez. Mas não só isso, a cidade de São Paulo também recebe o maior time de futebol do Brasil. Com certeza, não é verdade? Pelo menos em títulos internacionais, o São Paulo lidera o ranking da FIFA. E, aliás, como você pode ver nessa cena, esse é o dia que o Rogério Ceni ensinou o Gerrard, o Liverpool e o mundo que mito se escreve em português. Gostou dessa? Anota aí. Mas a verdade é que a cidade de São Paulo é impressionante. O que tem de coisa para fazer aqui é demais. Uma das coisas que a gente mais gosta da cidade de São Paulo é como essa cidade é disponível para você. Se você tiver 3 da tarde, terça-feira, sem ter o que fazer, usando um aplicativo, uma pessoa traz um churros para você. Imagina isso. Meia-noite, você está doente, você liga, usa um aplicativo e alguém te entrega um remédio na sua porta. Você nem sabe quem é a pessoa, ela vem te atender. O povo dessa cidade é muito simpático, é muito receptivo. Mas não só isso. Nossa cidade também enfrenta diversos problemas. De acordo com uma estimativa publicada na revista Exame no começo do ano, nós paulistanos, nós gastamos cerca de 45 dias por ano preso no trânsito. Haja lista do Spotify. 45 dias do nosso ano ele é gasto no trânsito. Nós ficamos tanto tempo parado no trânsito que nós criamos estruturas para tentar sobreviver ao caos.
Nós estamos enfrentando, de acordo com os dados também da Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, uma das maiores crises financeiras e econômicas dos últimos 10 anos. Olhando só para a indústria, nós perdemos entre o ano passado para cá mais de 130 mil postos de emprego somente na indústria. Indústrias que se fecharam e indústrias que se mudaram, e nós estamos paulatinamente perdendo empregos nessa cidade. O emprego industrial está em queda e o desemprego está crescente. Nós vimos nessa semana um dado que dizia que o desemprego no Brasil reduziu. E esse dado é impressionante, ele é importante, mas na cidade de São Paulo, de acordo com os dados da Secretaria Municipal, na cidade de São Paulo, nós estamos com desemprego crescente. No lugar que atrai inúmeros empreendedores, no lugar onde as pessoas estão tentando iniciar novos negócios, essa é uma cidade que tem criado grandes desafios. E são tantos os desafios que acontecem nessa cidade, que de acordo com a Faculdade de Medicina da cidade de São Paulo, na USP, 19,9% dos paulistanos sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Esse é um número altíssimo. A média nacional é abaixo de 8%. Nós temos na cidade de São Paulo mais de 11% de pessoas diagnosticadas com depressão e sendo tratadas. Isso sem contar as pessoas que não têm o diagnóstico e estão tentando resolver os seus problemas ao seu modo. Conversando com alguns empresários dessa cidade, eu ouvi a seguinte frase: a cidade de São Paulo machuca a gente. Nós chegamos aqui com tantos sonhos, nós queremos construir aqui tantas coisas, nós temos grandes perspectivas, os dados são extremamente positivos. Mas a verdade é que quando nós enfrentamos os nossos dilemas nessa cidade, nós começamos a perceber uma realidade que os números não mostram. Que é o sofrimento do indivíduo que não arruma um emprego, que é o sofrimento da pessoa que há anos não trabalha, que é o sofrimento daqueles que estão trabalhando, mas que por causa da quantidade de pessoas à procura de trabalho estão sempre com medo de perder seu próprio emprego. O desespero das metas não alcançadas, o desespero e a dor de não conseguir fazer tudo o que gostaria. Quase 20% com algum tipo de transtorno de ansiedade. E de acordo com a Faculdade de Medicina da cidade de São Paulo, 53% dessas pessoas diagnosticadas ou com algum tipo de ansiedade ou com algum tipo de depressão, elas estão fazendo o uso de medicamentos para conseguir sobreviver. Só para conseguir completar o dia, só para conseguir ficar num estado funcional. 53%. Um número altíssimo de pessoas, hoje, medicadas para conseguir enfrentar a cidade de São Paulo. Esse dado é tão assustador que a Maria Ziegler, no artigo Transtorno de Ansiedade e Depressão na cidade de São Paulo, ela diz o seguinte: a cidade de São Paulo tem índices de depressão e transtornos de ansiedade semelhantes a de uma área de guerra como a do Líbano e a da Síria. Com todas as belezas que essa cidade tem para oferecer, com todas as oportunidades que essa cidade tem a oferecer, existem dores e sofrimentos enfrentados por todos os dias e por pessoas perto de nós, que faz com que a alma do paulistano esteja doente, que faz com que a alma do indivíduo esteja sofrendo, às vezes em silêncio e às vezes sozinho. São pessoas que estão sofrendo como se estivessem em uma área de guerra. Na luta diária nessa cidade, as pessoas estão passando os seus dias com suas almas machucadas, com a alma ferida, com dores e sofrimentos que às vezes nós não conseguimos nem perceber. E a grande pergunta que nós temos quando nós olhamos para essa realidade é: o que é que o cristianismo pode oferecer e o que é que nós podemos fazer nesse contexto para enfrentarmos essas dores e sofrimentos que às vezes nós mesmos temos? Porque o prognóstico para a cidade de São Paulo também não é bom. De acordo com a mesma pesquisa, até 2025, aquele número que era 19,9% vai ter aumentado para 25%. Aquele número que era 11% de depressão vai estar em 17%. Em outras palavras, se você não enfrentou isso ainda,
ou se você não está enfrentando, as chances de nós enfrentarmos um problema como esse está crescendo. E talvez você conheça pessoas que nesse momento estão enfrentando dores e sofrimentos causados nesse ambiente de guerra que nós vivemos aqui nessa cidade. E são pessoas que precisam de alívio para a alma. São pessoas que precisam de remédio para tratar do coração. São pessoas que não sabem exatamente onde encontrar. E o que é que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos encontrar remédio para a nossa alma? A minha proposta nessa nova série de mensagens que nós iniciamos hoje é que nós temos que voltar os nossos olhos para a poesia. Porque na poesia nós vamos encontrar remédios que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Na poesia nós vamos encontrar um poeta ou poetas que sofrem, que expressam suas dores, que expressam seus sentimentos, que expressam seus almejos de liberdade. E nessas poesias nós vamos encontrar o sofrimento de pessoas, seguido de uma alternativa de alívio. Aliás, Rubens Alves, quando enfrentou o luto, a perda de um grande amigo, ele disse o seguinte no seu artigo: quando a dor se transforma em poesia, vazia das palavras que a dor roubou, a alma se volta para os poetas. Não, na verdade não é bem assim. A alma não se volta a nada, ela está abraçada à sua dor. São os poetas que vêm ao nosso auxílio, mesmo sem serem chamados, porque essa é a vocação da poesia. Pôr palavras nos lugares onde a dor é demais. Onde o sofrimento existe, onde a dor acontece, onde a alma sangra, são os poetas que conseguem transformar essa dor em palavras. São os poetas que conseguem transformar esse sentimento em algo nobre, em algo que seja louvado. E pela graça de Deus, nas Escrituras, nós encontramos um livro chamado Salmos. No livro de Salmos, nós encontramos 150 poesias, onde nós vemos poetas de diferentes lugares, poetas de diferentes perspectivas de vida, de diferentes momentos de vida. Poetas que conseguem associar a arte, a teologia e a adoração, e transformam poesias em orações que são cantadas pelo povo de Deus. E nessas orações cantadas nós encontramos uma espiritualidade que é realista. Não é uma espiritualidade que é cega para as dores e para os sofrimentos da alma, que não é uma espiritualidade que é triunfalista, que tudo dá certo, que todas as coisas vão dar certo. É uma espiritualidade realista, onde ele entende o sofrimento, a dor do sofrimento, a perda, a angústia, o medo. Eles entendem que existe uma desestrutura no mundo que precisa ser reestabelecida, reestruturada, reorganizada. E nos Salmos nós encontramos essas emoções fortes e autênticas que servem como instrução para a sabedoria. Nós encontramos nessas poesias teologia pura, em forma de arte para adoração. Nessas poesias nós encontramos o caminho da verdadeira felicidade. Porque é fato, nós sofremos, nós temos problemas, nós temos dificuldades. E negar isso seria tolice da nossa parte. Nós estamos todos, em algum nível, enfrentando algum tipo de dor ou sofrimento. E as Escrituras, longe de dizer tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido, nunca mais você vai sentir isso. A Escritura vai demonstrar como os poetas sentiram suas dores na presença de Deus. E como que eles encontraram remédio para sua alma ferida e machucada. E como esse remédio pode ser muito bem usado por nós. É por isso que nós iniciamos essa série chamada Remédio para a Alma, querendo oferecer soluções antigas para problemas contemporâneos. Eu quero convidar vocês para um mundo onde não existia medicina,
onde não existia psicologia, onde não existiam remédios, onde essas pessoas encontravam a solução para a sua alma, a solução para as suas dores, os remédios que eles precisavam. Num mundo onde não existia psicoterapia, num mundo onde não tinham grandes avanços médicos, onde eles encontravam solução para os problemas que eles carregavam. Porque o mundo antigo não era menos estressado do que o nosso. O perigo de guerra era constante, o perigo de morte era presente. Eles não tinham metas para bater no trabalho, mas eles tinham riscos diários de vida. O mundo antigo também era estressado, o mundo antigo também era preguiçoso. As pessoas também enfrentavam depressão, eles talvez dessem outro nome para isso naquele momento. Mas tristeza, dor, angústia e sofrimento existiam em todos os lugares. O luto sempre esteve entre nós. Falta de comida sempre esteve entre nós. Ter um trabalho que não rende sempre esteve entre nós. Trabalhar o mês inteiro e não conseguir produzir nada sempre esteve entre nós. Nossa história foi recheada de sofrimento. Mas como é que os antigos encontravam remédio para a alma deles quando eles tinham sua alma sangrando? E a proposta dessa série é mostrar que eles buscavam em Deus. Eles manifestavam essa solução através das suas poesias, da sua arte, da sua teologia. E para a cidade que não para, a cidade de São Paulo, nós vamos procurar soluções antigas para problemas que são contemporâneos. Nós vamos olhar para o sofrimento das pessoas no passado e o que é que eles faziam naquela ocasião e como isso pode informar um modo de viver hoje que seja marcado pela sabedoria dos poetas antigos. E para a cidade que não para, o que seria melhor do que começar com uma boa dose de paz? Imagina que você pudesse escolher um remédio para a sua alma, eu tenho certeza que paz estaria entre os primeiros. Se você pudesse encontrar uma pílula, um remédio, um xarope, qualquer que seja, que se no tomado te desse paz, eu tenho certeza que você gostaria de tomar esse remédio. E é muito interessante que paz ele tem diferentes significados para nós. Talvez para uma mãe estressada no dia a dia, paz significa fazer com que as crianças fiquem quietas e vão para a casa dos avós. Para que ela finalmente possa desfrutar de um spa. Imagina isso, um spa hoje. Você sair daqui e ter pessoas que estão prontas a massagear os seus pés com óleos. E você vai ficar deitado num lugar com vai ter aquelas toalhinhas quentes para colocar no seu rosto. Vai ter aquela musiquinha zen tocando no fundo. Você não vai ver relógio em lugar nenhum para você não saber que horas são. Paz. Paz. Sem ouvir nada além daquela musiquinha que é tocada com algum instrumento de corda que eu não sei o nome. Paz com alguém falando para você, outro pé, dona. As costas, madame. Paz. Talvez esse não seja o tipo de paz que você busca, talvez no final de um dia de trabalho você quer mesmo um happy hour para relaxar. Você não vê a hora do momento do happy hour chegar. Aliás, na quarta melhor cidade, que tem a quarta melhor vida noturna no mundo, certamente tem um happy hour perto do seu trabalho que você possa ir simplesmente para espairecer. Só para jogar a conversa fora, só para aliviar as tensões do trabalho sem falar sobre nada relacionado ao trabalho. Talvez esse não seja o seu estilo, talvez o seu estilo seja esporte. Então espera o momento em que você vai simplesmente, agora eu vou correr, eu vou jogar bola, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou extravasar, eu vou chutar essa bola tão forte, eu vou pensar na minha chefe, eu vou jogar, eu vou fazer tudo o que eu puder para relaxar, porque eu preciso de um momento de paz. Outros vão preferir viajar. Que nada melhor do que poder finalmente desfrutar daquelas férias que você pagou em 18 vezes na CVC. Finalmente chegou o dia de você entrar naquele grande barco onde você vai passar 7 dias, tudo incluso. Paz. Se não chover, paz.
A verdade é que a palavra paz, ela tem diferentes significados. E existe muita paz genérica sendo oferecida por aí. Existe muita paz, como essas que eu apresentei para vocês, que são basicamente baseadas em fuga. Você tem o seu problema, você deixa o seu problema e você vai embora. Vamos fazer alguma coisa enquanto alguém cuida daquele problema. Ir para o spa, para o futebol, para o happy hour, para a viagem é basicamente dizer: problemas, fiquem aqui, eu vou dar uma volta. Já já nós nos reencontramos. Paz genérica. Isso não é paz. Isso é fuga. Isso não é paz. Isso é simplesmente deixar para depois o que eu posso fazer hoje. Isso não é paz. No nosso mundo existem muitas propostas de paz que são genéricas. A paz que nós vamos encontrar na poesia de hoje é uma paz que tem um outro medicamento, que tem um outro princípio ativo. O princípio ativo da paz que nós vamos encontrar na poesia de hoje é o princípio ativo chamado Shalom. E não confundir com Shalom Now, é Shalom. Shalom é a palavra hebraica que nós traduzimos por paz. Mas a palavra hebraica que nós traduzimos por paz, ela é diferente daquela que nós... Paz para a gente pode significar muitas coisas, mas Shalom tem um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Das muitas formas que essa palavra pode ser usada, ela descreve tranquilidade ou emoção não afetada. É você viver em um estado de espírito, por assim dizer, no qual você não é afetado pelas suas circunstâncias. Significa prosperidade, sucesso, completude, integridade, bem-estar pessoal, estar saudável, estabelecer relacionamentos prósperos e relacionamentos de paz, viver em um ambiente de bondade e prosperidade total, salvação. Shalom é muito mais do que somente estar quieto. Shalom é muito mais do que fugir dos seus problemas. A paz oferecida pelo poeta tem um princípio ativo que te permite enfrentar os problemas e os sofrimentos da vida com paz. A proposta que o poeta tem não é deixe os seus problemas, experimente tranquilidade. Use algum tipo alternativo de medicina genérica. A proposta que ele tem é: como é que você pode experimentar de verdadeiro shalom, integridade, bem-estar, tranquilidade, no meio das suas angústias, no meio das suas dores, no meio do seu sofrimento, durante a sua labuta matinal, diária de trabalho? Como é que você vive isso lá? A paz que o profeta, que o poeta apresenta, é muito mais do que ausência de conflito. Descreve completude, inteireza, harmonia, realização. Tem a ideia de relações não comprometidas com outras pessoas e tem sucesso nos seus empreendimentos. Shalom. Shalom, oferecida pelo poeta, é para ser experimentada no meio do sofrimento e não fugindo dele. Aliás, se você prestou atenção nessa poesia que nós lemos há pouco, no Salmo capítulo 4, você vai perceber que o Salmo capítulo 4, ele inicia com um clamor. Ele inicia falando sobre o sofrimento e sobre dores que ele tem naquele dia. Se você observar com atenção, nós vamos perceber que o texto diz o seguinte: responde-me quando eu clamo a ti, ó Deus que me faz justiça, livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ele diz: livra-me da minha angústia. A palavra angústia significa, mais literalmente no hebraico, estar apertado. Livrar seria abrir o espaço para que essa pessoa pudesse respirar. Esse é o sentido da angústia no texto. O sentido é: você está tão aflito, tão apertado com tudo o que tem em volta de você, que você clama pedindo ajuda. Eu estou no meio da minha angústia, da minha dor.
Eu não sei exatamente qual era a situação do poeta nesse dia, mas eu sei que a palavra angústia carrega uma dor emocional muito forte. E angústia é uma dor que eu conheço pelo nome. Talvez você não saiba, mas antes de casar com a Gabriela, eu fui casado com a Amanda. Ela, por 3 anos, enfrentou uma luta contra o câncer. E ela veio a falecer. E eu perdi as contas de quantas vezes nesse processo eu ouvi informações de que ela não teria condições de enfrentar isso e que ela iria falecer. Angústia, dor, completa impotência. Durante o luto, angústia, pesar, a alma sangra. Eu consigo entender o clamor do poeta. Ele pede ajuda, porque a dor que ele tem é impossível de carregar. Mas a dor que ele tem, ela vem acompanhada de um silêncio profundo. E é um silêncio que, se você prestar atenção, é um silêncio que machuca. Porque ele sabe que não pode carregar, e ele clama por ajuda, e a sensação que ele tem é que Deus não o responde. Ele diz: responde-me quando eu clamo. Ele está falando: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Eu não tenho como me livrar da minha angústia, e eu clamo, me ajuda. Ele diz: tem compaixão de mim, ouve a minha oração. Tem compaixão, Senhor, está doendo profundamente, tem misericórdia. Por que que o Senhor não me responde? Silêncio. Nada. Um silêncio ensurdecedor. O poeta conhece a dor. O poeta conhece o silêncio. Essas férias, as crianças tiveram a oportunidade de passar tempo com os avós durante um devocional, conversando sobre aquilo que Jesus pode fazer por nós. O assunto era: quando você pedir ajuda, Jesus Cristo vai te ajudar. E ouvindo aquilo, Natan, em lágrimas, verbalizou: eu pedi muito para minha mamãe Amanda, e Deus não me ouviu. Angústia, dor, silêncio. Esse é o sentimento do poeta. Esse é o sentimento que ele transparece aqui. Um sofrimento que talvez seja grande demais para alguns de nós. Sofrimentos talvez que alguns de nós nunca experimentaram. A alma está machucada. Não somente angústia, não somente silêncio. Este poeta, ele está sendo caluniado. Não basta sofrer, não basta estar em silêncio, ele ainda está sendo observado pelo lado de fora e as pessoas estão zombando dele. E ele diz: até quando vocês jogarão a minha reputação na lama? Tinha algo na conduta desse homem que estava sendo manchada por outras pessoas. Até quando vocês farão acusações infundadas? Até quando vocês vão continuar a mentir? Calúnia. Não somente dor, não somente silêncio, ele está sofrendo de fora por culpa dos outros. Quando eu e a Gabriela começamos a namorar, nós tivemos que enfrentar muitas dores. A primeira vez que a Gabriela teve a oportunidade de entrar na igreja com o título namorada do Marcelo, algumas pessoas começaram a jogar a reputação dela na lama, fazer acusações infundadas contra ela, mentir. Nós recebemos mensagens privadas dizendo coisas terríveis sobre quem ela era ou quem ela deveria ser. Calúnia. Nós sabemos exatamente o que isso significa.
Nós conhecemos esse sentimento pelo nome. Pessoas que se afastaram apontando o dedo. Pessoas que se levantaram para nos agredir. Nós conhecemos esse sentimento. E essa era a dor do salmista. Essa era a dor do poeta. E eu tenho certeza que em algum momento você também já passou por essas dores. E quando essas dores chegam, o que você faz? E quando essas dores chegam e atingem a sua vida, para onde você olha? Para onde você vai? E é muito interessante que o salmista, o poeta, ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E ele diz o seguinte: estejam certos disso, o Senhor separa para si o fiel. O Senhor oferece proteção. O Senhor separa para si o fiel. Separar para si o fiel não significa nada além de que Ele cuida dessas pessoas. No momento dos seus sofrimentos, o Senhor cuida dessas pessoas. Ele não livra, Ele não abafa, Ele não anula o sofrimento, mas no meio do sofrimento, Ele protege. No meio do sofrimento, Ele cuida. No meio da dor, Ele se faz presente. No meio do sofrimento, Ele manifesta o seu poder. Ele provisiona o que você precisa para enfrentar esse sofrimento e essa dor. Ele protege os seus. Ele cuida daquele que Ele chama de fiel. Do modo como nós entendemos as pessoas, o poeta que está sofrendo nessa poesia, ele não tem culpa por aquilo. Mas ele sabe que no Senhor ele encontra proteção. Ele não se volta para nenhum outro lugar senão o próprio Deus. Ele sabe que com o próprio Deus ele está seguro. E ele diz mais: existe uma esperança que ele encontra no meio do silêncio, no meio de não ouvir a voz de Deus. Ele diz: o Senhor responderá quando eu clamar. Talvez ele não esteja ouvindo agora, mas existe a viva esperança de que ele vai ouvir. Talvez existe no coração desse homem o entendimento de que talvez esse não seja o momento para ouvir essa resposta. Mas ele vai responder. Ele vai responder. Quando Natan nos contou o que tinha acontecido durante aquele devocional na casa da avó, eu e a Gabriela tivemos a oportunidade de mostrar para ele o quanto Deus o protegeu e a esperança que existe. Porque Deus não respondeu a oração dele do modo como ele gostaria. Não respondeu a oração de nenhum de nós do modo que nós gostaríamos. Mas ele não ficou nem um pouco em silêncio. E ele continuou a proteger a vida do Natan. De tal forma que hoje ele tem alguém que ele chama de mãe. Alguém que o adotou como filho, que o abraçou e disse: você é meu. Alguém que tem um amor que é incondicional por ele. Algo que não existe fora da graça e da provisão divina. Deus não aliviou o sofrimento. Ele protegeu durante a dor. E a esperança é sempre viva de que Ele vai responder no tempo dele e do modo dele. Esperança. A esperança que mantém viva a alma no meio da dor. A esperança que mantém ativa a vida, mesmo nos dias de sofrimento, de angústia. O Senhor vai responder. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu posso dizer, daquilo que eu já experimentei na vida, o Senhor nos protege. Sempre mantenha a sua esperança.
Mas o que nós fazemos contra aqueles que se levantam contra nós? Aqueles que nos caluniam? Nesse momento, se você sofre da calúnia, se você sofre da perseguição de outras pessoas, se existem aqueles que se levantam contra você com mentira, o poeta oferece uma boa dose de sensatez para você. Observe os 5 conselhos que ele dá para você que está passando por um momento de calúnia. Ele diz: não pequem ao permitir que a ira os controle. É horrível ouvir críticas a nosso respeito, especialmente as infundadas. Especialmente quando existe calúnia e maledicência. Mas o poeta diz: guarda o teu coração, não peca muito. Fica irado, mas não permita que essa ira controle o seu coração e as coisas percam o controle. É hora de acalmar os ânimos. Não permita que as suas emoções te enganem. Não pequem ao permitir serem controlados pela ira. Ser controlado pela ira é devolver a acusação. É enfrentar um debate ao invés de estabelecer um diálogo ou, quem sabe, não fazer absolutamente nada. Permitir que a ira controle é tentar resolver as coisas com as próprias mãos. Eu vou mostrar para essas pessoas qual é a verdade. Eu vou dizer o que é certo. Eu vou falar para ela o que é real. Está calma. Em primeiro lugar. E depois, reflitam durante a noite. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, é ali que você coloca as suas emoções diante de Deus. É ali que você pensa no seu dia. É ali que você pensa nas suas situações. É ali que você estabelece com o Senhor um diálogo, para que Ele nos informe o melhor modo de reagir. Ele diz: permaneçam em silêncio. Contra a calúnia, a maledicência, o remédio que o poeta encontra para a alma é o silêncio, é a quietude. Ele entendeu que estar em silêncio na presença de Deus o colocou no lugar certo. Ele entende que promover o silêncio para essas pessoas é uma oportunidade para que elas se coloquem no lugar delas. O silêncio. Nós não precisamos provar nada. Nós não precisamos defender a nossa honra. Nós não precisamos dizer qual é que é a real. Nós precisamos não permitir que a ira nos controle. Nós precisamos refletir e permanecer em silêncio. Ficar quieto. Ele diz: faça a sua parte, ofereçam sacrifícios. E ofereçam sacrifícios nesse contexto quer dizer: mantenha a tua comunhão com Deus. Mantenha o teu foco nele. Mantenha o teu devocional, a tua adoração. Mantenha a tua vida com ele. Não abandone a tua vida. Continua fazendo o que você foi chamado para fazer, que é adorar o seu Senhor. Continua focado nele. Não permita que os problemas se tornem o foco da tua vida. Volta os teus olhos para o Senhor. E ele diz: confia nele. Ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece os teus algozes. Ele conhece aqueles que caluniam contra você. O Senhor sabe como cuidar deles. Deixe que o Senhor cuida. Deixe que o Senhor trate com essas pessoas o que deve ser feito. Deixe que o Senhor, no seu momento, manifeste a sua graça. Uma graça que nós já vimos acontecer muitas vezes. A primeira vez que a Gabriela teve a chance de entrar na igreja, como minha namorada, ela foi veementemente criticada, pessoalmente, olho no olho. A pessoa falou coisas dificílimas de se ouvir. E ela escolheu o caminho da sensatez. Meses mais tarde, essa mesma pessoa se volta para ela pedindo ajuda e aconselhamento. Porque o silêncio, o não se defender, foi mais importante para essa pessoa do que a nossa resposta, a nossa sabedoria. E quando nós confiamos no Senhor, o Senhor trata das outras pessoas. O Senhor trata. Nós temos experimentado isso. Nós temos visto isso na nossa família. O Senhor cuida, o Senhor protege.
E o Senhor usa essas situações para manifestar o seu amor, a sua graça, o seu perdão. E quando nós encontramos esse tipo, ou nós oferecemos esse tipo de resposta para os nossos sofrimentos, qual é o nosso resultado? O que é que nós ganhamos com isso? O que é que isso produz nas nossas vidas? E de acordo com o poeta, a primeira coisa que ele ganha é a alegria. Alegria. No meio da dor, no meio do silêncio, no meio da angústia, quando ele volta os olhos para Deus, e ele se entrega na confiança do Senhor, ao invés de experimentar dor, ele experimenta a alegria, e ele diz: tu me destes desta alegria. Uma alegria que é o maior daqueles que têm fartas colheitas e cereais e vinho novo. Esse é um modo de dizer: o Senhor me deixou mais feliz do que aqueles que têm tudo o que eu queria ter. Uma alegria que só o Senhor pode me dar. Uma alegria que eu não encontro em nenhum outro lugar. Uma alegria que é de verdade, uma alegria que é experimentada no meio da dor, uma alegria que é experimentada no meio do silêncio. Alegria! Mas é o Senhor quem dá. É o Senhor quem dá. E por fim, o salmista e o poeta encontram Shalom. E o modo como o poeta descreve Shalom aqui é fantástico. Ele diz: em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Em paz, Shalom, inteireza, plenitude, bem-estar, paz. Quantos de nós não temos problemas para dormir? Quando o nosso trabalho nos abraça de tal forma que a angústia nos aperta. Quantos de nós colocamos a cabeça no travesseiro, repensamos o dia, o trabalho, as intrigas, os problemas, os sofrimentos? Quantos de nós, no ambiente de calúnia, estamos criando diálogos na nossa mente de como eu vou dizer aquilo para aquela pessoa e não tem paz naquele ambiente, não tem sono, não dorme. Mas o poeta diz que quando ele volta os olhos para Deus no meio dos seus problemas, ele deita em paz e ele dorme. Deitar e dormir. Que privilégio. Shalom permite isso. Quando nós encontramos essa paz, verdadeira paz, nós podemos desfrutar com o poeta um sono agradável. Dormir não é algo fácil para mim. Não à toa, muitas vezes, quando eu oro com as crianças, eu termino a oração dizendo que o Senhor nos deu uma boa noite de descanso. Fizemos tantas vezes essa oração, se você estiver com uma criança desatenta no almoço, ela é capaz de agradecer pela comida e pedir uma boa noite de sono. O Senhor oferece Shalom para todos os sofredores, para todos aqueles que têm a sua alma dilacerada. Porque Ele sabe que se você for para o happy hour, a sua alma machucada vai com você. Se você for para o spa, a sua alma machucada vai com você. Se você for de férias, a sua alma machucada vai com você. Remédio para a alma. Shalom. Somente o Senhor pode fazer. Aliás, é exatamente o que Ele diz. Somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Somente Deus pode oferecer isso. Não existem medicamentos em nenhuma prateleira de nenhuma drogaria que possam dar para você aquilo que só Deus pode oferecer. Você pode encontrar um remédio que te ajuda a dormir. Você pode encontrar um remédio que te ajuda a acalmar os ânimos. Você pode encontrar um remédio que te ajude a enfrentar o seu dia. Mas Shalom, somente Deus pode dar para você.
Somente Deus pode dar, oferecer para você a proteção e a segurança que você precisa para enfrentar as suas dores. Somente Ele pode nos mostrar doses nada homeopáticas de paz. Eu sei que a sua alma tem sofrimentos que só você conhece. Eu sei disso não porque eu sou vidente ou especial, nada disso. É que eu sei que morar nessa cidade, viver com pecadores, cercado de trabalhos, tarefas, eu sei que existem dores no seu coração que nesse momento só você e o Senhor conhecem. Mas eu quero dizer para você que aquilo que eu encontro na poesia pode oferecer para você alívio para a alma. O remédio que nós encontramos na poesia, Shalom, pode trazer alívio para a tua alma. E é muito legal olhar para o Novo Testamento e descobrir que Jesus Cristo é a nossa paz. E que Ele diz que Ele oferece a paz que o mundo não pode oferecer. Em Cristo Jesus nós encontramos uma paz que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Em Cristo Jesus nós encontramos o Shalom oferecido por Deus, do qual o poeta aqui fala. É em Cristo que nós vamos ter aquilo que todo mundo quer, mas ninguém pode encontrar, que é Shalom, inteireza, completude. E Cristo Jesus pode oferecer isso para você. Em Cristo Jesus você pode encontrar vida plena, no meio do turbilhão da vida de São Paulo, no meio do agito das dores, da correria e das metas a bater. Shalom, paz. Talvez Rubens Alves está sendo. Os poetas de fato vêm ao nosso socorro. E aquilo que nós encontramos na poesia dos Salmos é que somente Deus pode nos dar Shalom, paz, em doses nada homeopáticas, plenitude de paz, mesmo no caos, mesmo na angústia, no silêncio, na calúnia, no sofrimento, ou qualquer que seja um medo que te atormenta. Paz. Vamos orar?